todas, todos. Salve, salve. Deixa eu ver quem está aí. Estou vendo Gláucia, Maria, estou vendo a Marilyn Paulette, estou vendo Lúcia, Isa Maria, Marcinho. Está me vendo não, é? Que bom. Hã? Está me vendo não? Miriam. Eu não falei Miriam, não. Eu falei. É porque meu som é uma droga. Eu vou ficar, inclusive, muda, atualizando a vocês. Eu fiquei ciúme. Não, sempre lembrada, sempre lembrada. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todas, todos. Quero começar o nosso encontro de hoje fazendo um brinde ao Dia da Consciência Negra, que se aproxima, dia 20 de novembro. Vocês lembram por que é esse o Dia da Consciência Negra, né? Por que a data de 20 de novembro? Eu não lembro. Foi o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, do extermínio de Zumbi dos Palmares em 1695. 1695, né, no dia 20 de novembro. Então, nós estamos nos aproximando dessa data. Eu não sei nem se a gente pode dizer que é uma data comemorativa, né, uma data reivindicativa, né, dessa consciência negra. Então, um brinde ao grande Zumbi e a todos que fazem a resistência e a escrita da história do nosso país, né, no sentido de uma libertação, de uma vida melhor para todos, mais justa, né, ou menos injusta, onde todos nós possamos fazer, né, da vida uma fruição, né, como a gente viu o Krenak dizer, né, a vida é fruição, né? Então a gente precisa lutar para que isso seja possível, né? Inventar um novo mundo, né? E essa data ela é muito simbólica num país onde a maioria da população, a grande maioria da população, é negra, pobre e oprimida, né? Então, vamos lá. Salve, salve, Glenda. Um brinde. Então, Glendinha chegou. Vou fazer um brinde para a Glenda. Brinde, gente. Que brinde, um banho, nos brindou com uma aula maravilhosa. Foi... Eu adorei o debate. Lindo adorei. Tão diferente. Foi maravilhoso. Muito bom. É um debate que está provocando ondas, né? Para usar uma expressão do não, e é bom a gente também na hora de debater, né? E isso ainda vai... Tá sim. E muito todo bacana. Mundo está preocupado, inclusive as indústrias também estão, as pessoas estão tentando fazer. E vamos ver, né, gente? Vamos virar esse governo aí? Vamos sim. Vamos virar. Sim. Então, Glenda, eu estava falando justamente, né, que o Dia da Consciência Negra, né, se aproxima. E hoje, assim, eu gostaria, a minha proposta de hoje, né, é a gente estabelecer um elo, ou pelo menos procurar perceber o elo que existe entre consciência negra e imagem negra. Então, assim, a minha proposta, a nossa proposta de hoje é a seguinte: existe uma relação intrínseca, né, entre consciência e imagem. A hipótese que eu vou desenvolver com vocês, né, é a seguinte, é uma hipótese, tá? Não há consciência sem imagem. Não é possível haver consciência negra sem imagem negra. Eu quero começar esse nosso encontro com
essa frase do Januário Garcia, que nós já conhecemos, e nós vamos falar bastante dele hoje. Januário Garcia, companheiro de Lélia Gonzalez, fotógrafo, militante do movimento negro e um grande artista, né, intelectual, que diz o seguinte: existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Januário Garcia morreu esse ano, no dia 1º de julho, eu nunca vou esquecer, porque é a data do meu aniversário. Morreu dia 1º de julho de Covid, aos 77 anos, se eu não me engano, muito jovem. E realmente é uma dessas pessoas que fazem falta na militância e na vida inteligente do planeta. E Ele morreu de Covid, né, Cláudio? De Covid. Ah, lembrei, eu me lembrei. Então, vamos lá. Então, a minha hipótese é essa, tá? A gente vai desenvolver. A hipótese é essa. Não há consciência sem imagem, né? A gente vai ver se essa hipótese ela se sustenta, se ela tem alguma fundamentação, e a gente vai junto construindo essa ideia aí, né? Não é possível haver uma consciência negra sem imagem negra. E por isso eu também faço questão de começar esse nosso encontro com esse fotógrafo negro que fotografou o negro e todos os movimentos negros, né? E por falar em imagem do negro, né, quarto de despejo da nossa querida Carolina de Jesus foi levada, se transformou em peça de teatro, né, um ano depois do lançamento, né, do Quarto de Despejo, em 1960. Né? O livro ele foi adaptado por Ed Lima para o teatro. Essa é a capa do livro, do texto teatral. E aqui a gente já percebe, né, a Ruth de Souza, que fez o papel, né, de Carolina, né? Essa capa ela é inspirada nessa foto muito conhecida, né, muito divulgada, de Carolina de Jesus amarrando o lenço, né, fechando aqui o lenço de Ruth de Souza. O elenco tinha aproximadamente 40 atores. Aqui Carolina auxilia a Ruth de Souza. E a peça estreou em São Paulo, em Isa, no Teatro Bela Vista. Isa, Teatro Bela Vista? Ainda existe o Teatro Bela Vista? Eu acho que não, Cláudio. Eu até ia ver isso, mas acabei não vendo. Mas eu fico devendo para vocês. Fica devendo. Amanhã Então, eu prometo. Tá ótimo. A peça estreou em 61, né, no Teatro Bela Vista, em São Paulo, e dirigida pelo Amir Haddad. Vamos ver algumas cenas. Olha que bacana. Os barracos ali atrás, a cenografia, né? Os números, né? Os barracos eram numerados. Né? O policial, né? As crianças aqui. Uma cena de um dos bate-fundos, como diz a Carolina, né? na favela. A polícia, as brigas, né? E o Amir Haddad, né, que é um dos maiores nomes do teatro brasileiro, ele nasceu em Minas Gerais. Ele é mineiro, como Carolina de Jesus, uma cidade chamada Guaxupé, nunca tinha ouvido falar. Ele nasceu em 37, Guaxupé, né? O Amir Haddad, aqui ele está parecendo um pouco com Belchior, né? Ele é diretor, ator, e ele foi o fundador do Teatro Oficina, né, em 58, junto com o Zé Celso Martinez, né, e o Renato Borg, né, e outros atores também. Né. O Amir Haddad, ele dirige, né, desde então, assim, grupos alternativos. Esse é o Zé Celso Martinez,
nessa mesma época, em 50 e pouco, quase nos anos 60, foi então nessa época, né, em que eles fundaram o Teatro Oficina. E uma das características, hoje o nosso Amir Haddad aqui, uma das características do Teatro Oficina, né, é fazer muito teatro de rua, né? Vocês já ouviram falar do Teatro Oficina, naturalmente, né? Mas assim, é fazer muito teatro de rua, né? E o Amir Haddad, ele dirigia com o microfone na mão, assim. E assim, o que é característica do teatro, esse teatro oficina, né? Da ideia mesmo de uma fábrica, né? Algo que vai sendo construído ali, né? É fazer um teatro não convencional, né? Mudar, né? Desconstruir, né? Os cânones da cena, da dramaturgia, né? Utilizar, isso foi uma novidade, né? Assim, os espaços cênicos abertos, né? Teatro de rua, mas sempre coisas assim, uma interação entre ator e espectador, né? O Amir Haddad, eu me deparei com uma frase dele muito interessante. Ele fala assim: eu detesto coisas anotadas e planejadas. Eu não tenho princípios, né? Eu detesto coisas anotadas e planejadas. Então, vocês veem bem assim, o caráter assim, inventivo, né? É o Dioniso, né? Eu acho que ele é um Dioniso da nossa cultura, né? Essa força assim, criativa, muito assim, potente, muito sem direção, né, muito sem ordenação, mas que produz coisas muito fortes, né? E o Amir Haddad, ele tem a ideia da desconstrução, né? Essa ideia é interessante, da desconstrução. Então, eu vou citar uma frase que eu acabei não anotando ela, para vocês verem, mas eu vou ler. Ele diz assim: desconstrução é desmontar a estrutura da dramaturgia tradicional para espaços abertos, com uma visão ampla de mundo, e não só para uma parcela, como é o caso, né, do teatro do realismo burguês. Então, é interessante, né, a gente perceber que essa abertura do espaço cênico, né, tirar o teatro de dentro de um lugar fechado e ir para a rua, corresponde a essa ideia, né, de amplitude, de uma visão ampla do mundo e de fazer com que o teatro seja uma expressão popular e não algo reservado para poucos, para uma elite, né? O Amir Haddad é um cara muito assim, inquieto, né? O Zé Celso também, né? Vocês lembram que o Glauco Matoso, né? Mais ainda. Né? Tem mais fama de doido. E assim, o Amir não dá articula mais. Né? Ele tinha mais... É aquele malucão, assim, aquela figura de cabelos... Assim, tem mais fama. Né? Vocês lembram quando a gente trabalhou o Glauco Matoso, né? A importância, ele fala do encontro dele, né, com o Zé Celso Martinez no Rio, né? Vocês lembram disso, né? Ele falando como foi importante conhecer esse pessoal da resistência, né? Na verdade, o pessoal que estava fazendo resistência. A gente está em pleno 1958, né? A ditadura está se armando aí, né? Um país muito careta, muito conservador, né? E eles ali já fazendo esse tipo de arte, de trabalho, né? E eles fundaram depois, eu acho que foi o Amir Haddad, ele fundou o Tá na Rua, né? E é um grupo que ele coordena até hoje. Então, Tá na Rua, o nome desse grupo. Aqui ele é uma foto recente, essa é uma foto bastante recente, e esse é o Zé Celso Martinez, né? Também uma foto recente. Muito bem. Essa peça, Quarto de Despejo, foi levada, né, para o palco, e eu encontrei uma foto muito bonita, essa foto que a gente já conhece, né? É uma foto anônima, curiosamente, né? Não tem o fotógrafo, ninguém sabe quem é. E olha que beleza, essa foto foi colorida,
por uma fotógrafa chamada Marina. Eu tinha anotado aqui, mas não saiu do meu papel. Marina alguma coisa, depois eu coloco para vocês. Ela fez essa... Eu achei muito bonito, né? Deu visibilidade, né? Tornou colorido, né? Essa imagem ícone assim, das duas. Muito bem. A gente encontra duas referências em casas de alvenaria a Ruth de Souza, em dois momentos diferentes. Eu vou dar para o Márcio ler a primeira referência, na Casa de Alvenaria de Osasco, ou seja, na Casa de Alvenaria número 1. Vamos ver o que a Carolina de Jesus diz da Ruth de Souza. A Ruth de Souza disse-me que quer filmar o meu livro. Eu disse-lhe que quem soluciona tudo o que refere-se comigo, o Audálio, está aqui. Vou procurá-lo. Saí e voltei com o Audálio. Ele citou-a que está preparando os scripts e dá preferência a ela. Ela deu seu endereço ao Audálio para ele ir visitá-la. Ela ficou alegre. Agradeceu ao Audálio por dar-lhe preferência. Ela está magrinha. Olhando-a, fiquei pensando, ela vai envelhecer sozinha, sem filhos, sem esposo. Eu não arranjei esposo, mas arranjei filhos. Ela subiu no palco, disse nomes dos filmes que já tomou parte. O conjunto do Teatro Experimental do Negro ia cantar o samba Quarto de Despejo. Eu subi no palco e declamei A Noiva de Maio. Fui bem aplaudida. O conjunto do Teatro Experimental do Negro cantou o samba Quarto de Despejo. Carolina Maria de Jesus, Casa de Alvenaria 1, Osasco. Aqui também referência, né, ao Teatro Experimental do Negro, né, que foi fundado... Vocês lembram quem foi o fundador do Teatro Experimental do Negro? Foi o Abdias. Abdias do Nascimento. O Abdias do Nascimento, isso aí, o grande Abdias do Nascimento. Né? Então, vocês reparem que esse tipo de trabalho, né, com o teatro experimental, né, fazia um trabalho, a Ruth de Souza ela trabalhava, né, no Teatro Experimental do Negro, então esse ambiente teatral já estava, a Carolina de Jesus estava mergulhada nele. Né? Maria, eu lembrei de você. Eu disse-lhe que quem soluciona tudo que refere-se comigo, o Audálio está aqui. Eu achei ótimo. E essa citação dela também, do casamento, que ela vai terminar sozinha. A Carolina vai por um lado mais assim, tradicional, volta para o outro. É a contradição que o Marcinho colocou aí. É interessante que ela diz que ela meio que... O que vocês percebem aí nessa fala dela em relação a Ruth de Souza? Ela vai envelhecer sozinha, sem filho, esposo. Não tem esposo, mas arranjei filhos. Ô, Mira, a gente não está ouvindo, o seu som está muito... Não tem como ouvir. Não dá para ouvir, não. Eu não sei o que está acontecendo aí. Acho que é como se fosse assim, aquele preconceito, né? Tão magrinha, não tem atrativos para que olhe, vai morrer só. Eu também senti isso, Glaucia. Eu também senti isso. Tão magrinha, né? Um certo, assim, ela achou ela interessante, mas jogou para baixo. Exatamente, Maria. Deu uma derrubada de leve. E reparem, nós mencionamos isso, ela gostava muito daquele poema A Noiva de Maio. E aqui, né, subi no palco e declamei A Noiva de Maio. Aí ela fala, fui bem aplaudida. É um poema que ela gosta, ela sente que agrada, né? Então, olha que bacana, várias referências de coisas que nós falamos aqui anteriormente. E aqui, essa referência ao Audálio, né? A Ruth e a Carolina, com ele em Canindé.
Linda essa foto da Ruth novinha, né? É linda, linda. Linda, eu achei assim fantástico. Vou voltar. Como ela era bonita, né, Cláudio? Sim, muito bonita a Ruth de Souza. Os olhos muito expressivos, né? É exatamente isso que eu também senti. E o Aldália aí. O Aldália ali no meio, né? No meio, sentindo o meio. Bom, a segunda referência também é na Casa da Alvenaria, só que no volume 2, né? Em Santana. Vou dar para a Isa ler, Isa. Vamos lá. Fui à cidade, vou sair com Audálio e a Ruth de Souza. Vamos na favela. Ela quer identificar os tipos para representar no palco. Fomos na residência da Ruth, na rua Abolição, prédio Abolição. A Ruth reside num apartamento minúsculo. Ela não tem filhos. As paredes são adornadas de peças que ela já tomou parte. Achei interessante quando a Ruth pegou o saco de catar papel entrando no automóvel. Eu disse-lhe, se catar papel fosse assim dentro dos automóveis, ouvindo rádio, a vida seria um paraíso. A Ruth foi fotografada perto da torneira com uma lata d'água. Ela não sentiu emoção. Eu senti. E aí? Carolina Jesus, Casa de Alvenaria 2. O que vocês acham aí desse trecho? Fala. A emoção foi dela, não tenha dúvida da Carolina, né? Ela vivenciou aquilo ali, é a flor da pele. Já a Ruth, ela estava representando, mas sem essa carga toda. Mas ela não estava com um pouco de má vontade com a Ruth, não? Será que tem uma meio de picuinhazinha, tretinha de ciúme, sei lá? Eu acho que ela competia muito, estava competindo muito com a Ruth, não? Sim. Além de falar, escrever Ruth, TH, Ruth, TE, Ruth... Ou seja, não, já está bem. Três... E é interessante também ela dizer que a Ruth mora num apartamento minúsculo. Minúsculo. Ela assim, não tem filhos. Ela não tem filhos. E ela não tem filhos. De novo, a referência. Marido, né? Então, assim, quer dizer, a Ruth de Souza vai fazer um trabalho de campo em Canindé, né? Essa foto é bem isso aí, né? Ela vai a Canindé, põe o lenço na cabeça, se veste, né, como Carolina de Jesus e vai reconhecer os personagens, né? Ela está fazendo um trabalho de campo, um laboratório, como se diz, né? Muito comum no teatro, no cinema, na novela, né? E deixa eu ver aqui. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Só passei 2 anos dentro de uma escola. Isso foi lá em Minas, onde nasci. Foi pouco tempo, mas o suficiente para descobrir que as palavras, se não conseguem mudar o mundo, servem pelo menos para contá-lo ou até inventar um mundo novo. A gente sempre corre da miséria e corri de uma cidade para outra até chegar a São Paulo. Houve um tempo em que o lugar de negro era na senzala. Hoje trancam a gente na favela. Alimentei, eduquei e amei meus 3 filhos. Catei papel, revirei lixo. Nem todo papel eu vendia. Guardava um tanto para ter onde escrever.
Foram neles que nasceu o quarto de despejo. Foi assim que uma favelada como eu se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira. O Brasil devia ser dirigido por alguém que já passou fome, dizia Carolina Maria de Jesus. E eu digo, sou Ruth de Souza. Sou uma cidadã negra brasileira. Linda, Ruth. Teve uma entrevista onde ela diz, eu achei muito interessante, que esse papel no teatro, ela se referia ao teatro. Vocês reparem que esse filmezinho foi feito mais tarde, né? O teatro ela era bem mais nova, nos anos em 61, e ela diz que foi o papel mais importante, mais forte da carreira dela, para ela, né? E eu achei muito assim um paralelismo com Audálio, né, que disse que a reportagem do Cruzeiro foi a reportagem mais importante da carreira profissional dele. Então, é interessante como Carolina, né, foi o pivô de duas grandes expressões, uma no jornalismo, uma no teatro, né, de forma tão marcante. Muito bem. Isso foi, então, a peça em 61. Se alguém quiser falar alguma coisa. Então, a gente comentou, né, em encontros passados, uma certa ausência, né, de imagens da Carolina, né? A gente ficou se perguntando, poxa, mas ela ia quase todo dia dar entrevista na televisão, vocês lembram disso, né? Na TV Excelsior, era programa... Mas aí depois a gente caiu a ficha, eram programas ao vivo, né? Não tinha videotape, né? Então, assim, a gente procura Carolina de Jesus, mas a gente encontra pouca coisa dela assim, em imagem cinematográfica, ela mesma, né? Assim, tem muitas fotos, né? Mas pouca documentação cinética, né? E durante quase 40 anos, se falava de um documentário, que teria havido um documentário sobre Carolina Maria de Jesus, né? um documentário protagonizado por ela mesma, né? Alemão, com o título A Vida na Pobreza. Esse documentário teria sido dirigido por uma alemã de nome Christa Gottmann-Elter, em 1971, ou seja, 10 anos depois, 11 anos depois de Quarto de Despejo. E, de fato, né, foi feito um documentário de 16 minutos na Alemanha, e esse documentário foi censurado no Brasil pela ditadura militar, né? A gente até ficou se perguntando, né? E muito provavelmente por apresentar, né? Por mostrar a miséria, né? da favela, né? De Canindé, né? Onde Carolina morava, né? E graças ao Instituto Moreira Salles, né? O Instituto Moreira Salles adquiriu uma cópia desse documentário, ele restaurou, né, essa cópia, ele legendou e ele exibiu no Brasil pela primeira vez em 2014, que foi data, Carolina nasceu em 1914, então foi o centenário do nascimento dela, né? E com o título, né, Favela, a Vida na Pobreza. Então, vou passar para o Marcinho, que ele tem uma boa notícia para dar para a gente. Tem, Marcinho? Não sei, vamos torcer aí. Então, eu entrei em contato com... Primeiro eu tentei pesquisar na internet para ver se eu achava esse filme, né? E ele não existe em lugar nenhum. Aí eu entrei em contato com o Instituto Moreira Salles para saber se eles poderiam disponibilizar o filme para a gente passar aqui. E aí me
transferiram para a bibliotecária do Instituto Moreira Salles, chamada Jane. Aí eu estive em contato com ela essa semana. Ela queria saber se a aula era online, se ficava gravada, porque se ficasse gravada... Bom, primeiro, ela não poderia mandar uma cópia do filme para nós, porque tem uma questão de direitos autorais. E ela queria saber se ia ficar gravada a aula, porque também não poderia ficar gravada. Então aí eu me falei que as aulas ficavam gravadas, mas falei que se fosse necessário a gente poderia não gravar a aula para poder ver o filme. E aí eu acabei de ver um e-mail dela topando passar o filme semana que vem para a gente. Oi, Márcio. Obrigada. Opa, coisa boa. Que ótimo. Hora de muitas negociações na Casa Vitral, hein? Pois é. Enquanto o Márcio está falando, não. O Márcio mandou vários e-mails, várias mensagens, aí recebia uma resposta, aí ela perguntava, mas vai ser como? O que é a Casa Vitral? O Márcio teve uma paciência de Jó, explicou um monte, tudo para ela. E agora, pouquinho antes de começar o nosso encontro de hoje, veio essa notícia bacanérrima que o Instituto Moreira Salles se prontificou a passar esse filme para a gente quinta-feira que vem. Então, quinta-feira que vem teremos coisa boa. Que presentão, Márcio. Muito presentão. Bom. Salve de palmas. Viva, Marcinho. Um brinde, um brinde. E não percam, porque não vai ficar gravado. Não vai ficar gravado. E foi um. A gente procurou muito na internet, procuramos em sites alemães para ver se achava alguma coisa, mesmo que não fosse legendado, a gente procurou. E o mais interessante, comenta da foto da. Assim que essa diretora, a Krista Elder, a gente não consegue encontrar nada sobre ela também na internet. Eu acho que talvez ela não... Eu não sei se ela não produziu outros filmes, eu acho que esse foi o único filme que ela dirigiu. Ela não é uma diretora famosa. Enfim, a gente não encontra nada sobre ela na internet. Que a gente quis pesquisar, né? Saber assim, como é que ela descobriu a Carolina, enfim, quer dizer, como é que ela deve, provavelmente, como o livro fez enorme sucesso na Europa, né, no mundo todo, né, ela provavelmente leu. Então nós descobrimos um pequeno vídeo onde há depoimentos nesse vídeo do fotógrafo que fez o filme, o Ricardo Stein, né, ele é brasileiro, e do roteirista do filme, o Otto Engel, que é um alemão. Então, eles falam sobre o trabalho, sobre a confecção do filme. E a gente encontrou, então a gente vai ouvir agora esse relato aí muito precioso para a gente. Que está no Instituto Moreira Salles também. Mehr als 15 Jahre lebte Carolina Maria de Jesus in einer Favela in Sao Paulo. Heute wohnt sie in diesem Haus, wenige Kilometer von der Favela entfernt. Alles, was sie damals erlebte, schrieb sie auf und daraus entstand das Tagebuch der Armut. Dieses Tagebuch habe ich geschrieben, ohne die Absicht, es zu veröffentlichen. Ich habe einfach mein Leben, das Leben meiner Kinder und das Elend der Bewohner der Favela beschrieben. Eu estava, na época, escrevendo uma novela para o Gilson Amado. A novela é João da Silva, para a TV Educativa. E aí eu conheci um senhor, um pedagogo alemão, que estava ajudando a montar o estúdio da TV
educativa com o dinheiro da Fundação Adenauer. E nós nos relacionávamos, tomávamos caipirinha juntos aí nas horas vagas, e ele disse, olha, eu gostaria que a Krista, minha mulher, ela quer muito dirigir, eu gostaria que ela dirigisse algum filme aqui no Brasil. Ela tem alguma experiência, mas é muito pouca. Então, como você é um cara que já no ramo e tal, de repente, você poderia bolar alguma história. E aí apareceu, através do Florian Pfeiffer, que havia estudado em Munique, aí apareceu esse roteiro, quer dizer, esse argumento da Carolina Maria de Jesus. E eu me lembro que quando, em 65, eu estava estudando na Europa. Aí eu me lembro que eu li o livro, O Quarto de Despejo. Já havia a tradução alemã. E a Krista, mulher do Günther Gottmann, também havia lido o livro, estava empolgada, era a tradução alemã. Aí eu resolvi, então, apresentar esse filme como possível para ser feito. E eu vendi para a televisão de Munique esse argumento. E cadê o dinheiro? Porque eles pagavam depois de receber o produto. E a gente, produtor independente, não tinha esse dinheiro para bancar. Aí eu falei com o Günther, ele disse, não, eu tenho um salário muito bom, eu tenho algum dinheiro guardado, eu banco o filme para minha mulher, para ela dirigir. Para a Krista, eu banco para ela dirigir. Mas quem vai escrever o roteiro? Aí eu disse, olha, se não se incomodar, eu posso escrever o roteiro e apresento, se for bom, a gente faz. E quem vai fazer a câmera? Aí diz, a câmera só tem um que pode fazer, é o Ricardo Stein, que trabalha para o ZDF, a televisão alemã, Canal 2, na época só havia 2 canais na Alemanha. E aí eu falei com o Ricardo e disse, Ricardo, vamos fazer essa empreitada juntos? Como era freelancer, eu conhecia uma pessoa que era produtora, junto com o Joaquim, produtor do Macunaíma, e Klaus Eckstein, e ele eu estava vindo de Milagres, depois do filme do Glauber, e com Afonso Beato, e o fotógrafo do Joaquim, um italiano, tinha de voltar para a Itália, então Afonso Beato e eu assumimos uma grande parte, talvez a metade do filme do Joaquim. E esse senhor me contratou depois do trabalho para trabalhar na TV alemã. Então a gente se conhecia, então o Otto disse assim, bom, vamos fazer. E, primeiro porque que eu falava alemão, eu acho que é um peso enorme dentro do contexto, e estava interessado. Eu sou alemão. A visão europeia de documentário e cinema é diferente da brasileira, ainda hoje. Então o Ricardo tinha, além de toda, é um artista e tinha a câmera, o visual do cameraman para o enfoque para o público alemão. O fato de a gente ter entregue o negativo, eu também não tinha visto nem copião, não vi uma foto revelada desse filme, o Ricardo também não. Eu não. Não vimos som de nada. Por quê? Porque na época eu tinha problemas com a ditadura e eu havia acabado de perder meu passaporte porque eu fazia reportagem pela América Latina e consegui uma entrevista com o Allende. E quando eu voltei para o Galeão, me pegaram no aeroporto e sequestraram o meu passaporte. Então eu comecei a fazer essas produções todas, e entre esses filmes que eu fiz para o estrangeiro, para fora, estava o filme da Carolina, que aliás, toda a história é muito emocionante. Eu já tinha lido o livro umas 10 vezes, o livro me emocionou sempre. Hoje, eu não encontro mais o livro em lugar nenhum, eu xeroquei o livro, eu tenho o livro lá em casa xerocado, e quando eu empresto por uma semana, e peço de volta numa semana, porque eu tenho um livro xerocado lá em casa. Uma coisa prosaica. Sim. Eu, quando escrevi o roteiro, como o livro está cheio de brigas, tem briga do começo ao fim, eu pensei, como é que nós vamos filmar as brigas? Como é que nós vamos fazer isso? Então eu estilizei no roteiro uma luta de capoeira. E nós fomos em São Paulo, encontramos uma escola de capoeira. Eu tive que insistir muito com o Ricardo, que ele não queria nem filmar, mas ele acabou filmando. E gastamos um dia de filmagem com a capoeira.
Mas a Krista, quando viu o resultado lá na Alemanha, ela chegou à conclusão que não tinha como estilizar uma briga de favela, não tinha como estilizar, quer dizer, na linguagem escrita da Carolina, dava para estilizar isso de uma forma poética muito, muito bela, mas na imagem nós não conseguimos reproduzir isso. A economia, tudo era aqui um milagre econômico e não sei o quê. E a gente estava nos skylights de São Paulo, olhando a Avenida Paulista, e ao mesmo tempo você fazia uma pequena panorâmica, você estava no âmbito da Carolina, então, da favela do Carolina. Então, a própria figura era muito impactante nesse sentido da mulher brasileira que luta dentro desse contexto e além disso, negra. Então, uma porção de coisas que, ao menos para mim, sempre impressionaram a sobrevivência dessas pessoas dentro desse contexto social, político. E ela usou a forma mais, vamos dizer, universal da escrita, né? De denunciar. Talvez ela não tivesse a consciência, vamos dizer, ideológica da questão, mas sim da consciência da sobrevivência dentro desse contexto. Sao Paulo, den 10. August. Vera erwachte und bat mich zu singen. Um 5 Uhr hatte ich das Bett verlassen, weil man, wenn man nicht mehr schlafen kann, anfängt, an dieses Elend zu denken, das uns umgibt in der Favela. Ela se sentiu completamente à vontade durante as filmagens. E não só ela em relação ao pessoal da favela, mas o pessoal da favela em relação a ela. Era como se ela estivesse catando o papel realmente, como ela descreve no livro. Foi recebida com total espontaneidade. Eu não tive que fazer nenhum esforço de direção, de encenação especial. O filme foi andando normalmente dentro de um processo que acontece no dia a dia do livro e da favela. Era impressionante, era assim ao mesmo de uma dureza que a imagem mostra do lugar, era uma pessoa muito leve. Ela tinha consciência absoluta de onde ela vinha e para onde ela foi com o livro, e ao mesmo tempo tinha um orgulho, dizer assim, eu consegui. E como se estivesse querendo transmitir para as outras pessoas, quando estavam fazendo o barraco, quando ela critica que o cara cobrava pela madeira do barraco, vamos nos mobilizar. Eu me mobilizei, vamos dizer, intelectualmente e eu estou fazendo minha parte, ela colocava. Então eu achei que isso me atingiu muito, que ela era muito soberana dentro do processo. Wenn ich in der Stadt bin, glaube ich, in einem Salon zu sein, mit seinen Kristalllüstern und seinen Samtteppichen. Und wenn ich in der Favela bin, glaube ich, ein Gegenstand zu sein, der nicht mehr gebraucht wird, der in der Rumpelkammer stehen kann. Eu realmente usei as minhas imagens para fazer oposição ao sistema brasileiro daquela época. E aí, o que vocês acharam? Eu achei bem interessante. Uma retificação, né? Eu tinha falado que o Ricardo Stein, que é o da esquerda, ele era brasileiro. Mas, na verdade, o brasileiro
chama Otto Engel, um nome mais alemão ainda, né? Otto Engel, deve ser, naturalmente, de hoje. Mas o Ricardo Stein, que fala muito bem português, por sinal, né? Não sotaque nenhum, praticamente, e que trabalhou com Glauber Rocha, né? A gente... Mas e aí, o que vocês extraem dessa fala dos dois sobre Carolina? Eu achei tão interessante assim, porque quando ele fala, né, que ela não tinha consciência do que ela estava fazendo. Acho que por isso que ela não foi presa também. Uma denúncia. Como ela não tinha consciência, isso aí não vai dar em nada, né? Mas porque ela colocou, né, as mazelas todas, né? Eu acho que ele fala no sentido assim, como ela não era militante, né, não conhecia nenhum grupo, nada disso, né? Então, mas ela tinha uma consciência intuitiva, né, da luta de classes, da opressão, né? E é muito emocionante, né, ver Carolina cantando, saindo bonito, né? Tranquilamente, né? Como se ela estivesse passeando por ali, ela saiu cantando, passeando e cantando. Muito interessante, muito bom. Márcio, o que você achou? Eu achei curioso que esse documentário foi filmado 10 anos depois do lançamento do livro, né? E, se eu não me engano, a favela do Canindé foi removida, eu acho que 2 ou 3 anos depois do lançamento do livro. Inclusive, por causa da visibilidade que o livro deu a essa favela, a favela foi uma das primeiras a ser escolhidas para ser removida. Então, será que já tinha voltado de novo a favela? Será que é outra favela? Não sei. Não sei se é a favela do Canindé, aquela ali. Talvez não seja. O lugar que ela sai ali é do barraco dela, né? Não sei se é. Não sei se é, porque... Muito parecido, pelo menos. É muito parecido, Não sei, Aí outra coisa que me chamou a atenção, né? Fala, Glaucio. O cara falou assim, ela praticamente desliza com leveza. Então, a Carolina, ela tinha essa autoestima, né? Que ela gostava de aparecer, ela não ficava, só ali, não. Ela, opa, sou eu, né? Uma palavra que me chamou muita atenção na fala do Ricardo Stein foi soberana. Ela se sentia soberana, né? Ela tinha uma altivez, né? Sentido aí. Altiva mesmo. E ela era uma artista mesmo, né? Mesmo antes do lançamento do livro, ela fazia apresentação em circo. Ela não perdia a oportunidade de subir num palco para declamar os poemas dela, né? Então, era isso, era um espírito de artista. Ela não era acanhada nem nada disso. No circo... Fala, Isa. No circo, ela fazia até a roupa dela. Ela que fazia a roupa. E numa apresentação, ela fez alguma coisa que eu não entendi direito como é que era. Parecia que o vestido era iluminado. Não sei se são tintas. Não, era isso mesmo. O vestido dela acendia. Não sei como. E aí, bom, eu não cheguei, eu olhei várias coisas, mas não consegui achar isso que você achou. Mas aí, a hora que ela entrava, o circo ficava todo apagado, e quando a porta abria e ela entrava, ela ficava acesa. Então, só ela. E os filhos gritavam, é a mamãe, é a mamãe. É muito engraçada essa cena aí. Muito interessante. Ela gostava mesmo de representar. E assim, isso que vocês estão falando, né? Ela tinha, assim, e que o Ricardo Stein falou, que ela estava super à vontade, né, no documentário, né? Que ela estava ali, assim, se sentindo, adorando, né? Eu acho que ela adorou fazer isso. Ela era ela mesma, né? Em todos os lugares que ela ia, ela era ela, exatamente como ela é. Foi, né? Como ela é.
É E muito outra coisa interessante. também que ele fala, que eu achei interessante, quando ele fala, né, Glaucia, ele fala da consciência, ele fala, ela tinha consciência de onde ela vinha e para onde ela estava indo, né? Ela tinha um... Ela sabia o que ela buscava, né? Ela tinha um foco. E dentro de toda a atrapalhação, porque também é contraditório isso, né, Isa? Porque a gente viu como ela era trabalhada e um monte de coisa, com dinheiro e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma obstinação. Exatamente, Ela tinha um isso objeto... é bem contraditório, né? Porque a pessoa que tem um foco não fazia isso, mas ela era assim mesmo. É muito interessante. O objeto A muito ativado, né? Para falar... assim, um objeto A muito ativado. Muito bacana. Então, semana que vem a gente vai ter a oportunidade de poder ver esse documentário, que tem a duração, como eu falei, de 16 minutos, né? O único documentário que se tem com Carolina Maria de Jesus interpretando, fazendo, né, o próprio papel. E, bom, essa semana eu assisti a uma live do Instituto Moreira Salles, né? A gente até noticiou isso, uma homenagem ao Januário Garcia. Eu assisti também. Isso, que bom, Isa. Vamos falar disso, né? Ele, já falamos aqui no início, né? Fotógrafo que morreu de Covid dia 1º de julho desse ano, aos 77 anos. O Januário Garcia, Janu, né? O apelido dele era Janu, militante do movimento negro, e, ao mesmo tempo, ele era fotógrafo, né, de afrodescendentes em todos os âmbitos, não só no Brasil, mas em vários outros países, tanto do ponto de vista social, político, cultural, né? E ele tem um trabalho muito rico na publicidade, na música. Ele fez várias capas de álbuns que povoam a memória musical brasileira. Vamos ver se vocês lembram. Belchior. Vocês lembram dessa capa? Quem lembra? Eu lembro. Eu também. Eu vi essa capa aí. A Miriam deve lembrar também, né, Miriam? A Miriam não está falando, mas... E essa? Com a Dona Canoa. Essa eu lembro. Essa também. Eu lembro. Essa eu também me lembro. Essa também. Olha aí. Todas são fotos dele. Todas são fotos do Januário Garcia. Sim. Essa também. Chico Menino. Muito bom. E essa? Cores e nomes. Também, eu me lembro. Fafá de Belém. Fafá de Belém, né? Wagner, essa aí eu me lembro. Lembra? Também lembro do Wagner. Estava fazendo faculdade? Leci, de novo, Leci. Também. Wilson Moreira. Essa eu não lembro. Essa também não. Tem aquela música Senhora Liberdade, né? Famosíssima, esse samba. Essa aqui vocês lembram. Grande Roberto. Bessa Ribeiro, também lembro. Sambista maravilhoso, tinha uma voz, Marcela adora ele. Eu também. Voz linda. Então. Foi no CD, não, no vinil de Luísa, né? Aqui, Luísa, aqui, ó. Mercedes Sosa. Que bonita essa. Essa eu me lembro. Essa é a Maísa. Foi a capa
A Ângela borrou. Deu para ouvir agora, eu aumentei meu som. Só para te responder, eu consegui aumentar o som do computador. Você acha que eu não ia lembrar daquela que deu pior? Eu levantei o dedo, você que não viu. Aí quando apareceu a do Chico, a do e o Roberto Ribeiro, inclusive, esse vídeo, vamos detalhe, tem uma música do meu pai em parceria com ele. Que legal! Vou voltar lá, então. Chama Preceitos do Amor. Que legal! Eles eram muito amigos. Vocês ouviram o que a Miriam falou? Esse disco do Roberto Ribeiro tem uma faixa que foi composta, o pai da Miriam compunha, era compositor. Que legal! E amigo do Roberto Ribeiro. E tem uma faixa, qual é o nome, Miriam? Preceitos do Amor. Feitos de Amor. Preceitos. Preceitos de Amor. O amor, Que legal. Eu bacana. vou tirar o som de novo, que eu sei que fica uma droga, mas só porque apareceu tanta coisa linda que eu falei, preciso falar. Eu vou tirar aqui de novo. Tá uma bom. droga assistir aula assim. Que ótimo. Então, o Januário Garcia, muitíssimo amigo da Lélia Gonzalez, né? E ativista também, como a Lélia. Essa foto também é dele, a foto mais conhecida, talvez, da Lélia, né? Essas duas fotos, né? Essa foto foi a capa estilizada, né? Estilizada do livro dela, que a gente trabalhou, né? Não, na verdade é parecida, não é exatamente, mas estilizada. Aqui, Lélia. Todas essas fotos são do Januário Garcia. Essa foto foi de uma marcha que teve no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas. Vocês identificam aqui, ó, o Abdias Nascimento. Esse é o Abdias, né? Abdias Nascimento. Uhum. Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, de óculos. Lélia Gonzalez. E ela está de braço dado com Benedita da Silva. Benedita da Silva? Benedita da Silva. E esse cartaz que eu estou segurando aí? Aqui tem alguma coisa, porque era uma marcha Zumbi está vivo. Eu acho que é a representação de zumbi. Foi uma marcha que foi repreendida, né, foi em 83, isso. 83? Houve várias marchas organizadas pelo movimento negro e que foram documentadas pelo Januário e algumas foram muito repreendidas pela polícia, né? Que usou, né, que costuma usar quando se tem um regime como esse que a gente está vivendo hoje, né? Regime fascista. Então, o Januário, ele fez um arquivo, ele compôs um arquivo de fotografias, milhares de fotografias, um arquivo importantíssimo, arquivo Januário Garcia, com fotos de pessoas negras e de movimentos negros. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso. Ele, fotógrafo negro, que fotografa negros. E essa live do Instituto Moreira Salles foi sobre a documentação do movimento negro brasileiro por fotógrafos negros. Aqui, no sentido horário, nós temos o Januário aqui em cima nós temos o Lázaro Roberto, ele é um fotógrafo baiano. Ele também tem um arquivo chamado Zumbi, em vez de zumbi com B, com V, Zumbi Arquivo, onde ele também reúne as fotos que ele faz e várias outras coleções sobre movimentos políticos negros, né, e artísticos também, da Bahia. No sentido horário, nós temos aqui se reconhecem? Raquel Barreto, Márcio falou. Raquel Barreto, né, historiadora, né, nossa conhecida já, especialista na obra de Lélia Gonzalez,
né? Ela trabalha muito o tema da americanidade, a tese de doutorado dela foi Americanidade e o Feminismo Negro em Lélia, né? Lélia Gonzalez. Lembrei dela. E ela desenvolve, eu li essa semana que ela está desenvolvendo uma pesquisa sobre os panteras negras. Né? Eu vi isso também. E o que me chamou a atenção, ela trabalha justamente essa questão da visibilidade, né? A visibilidade dos panteras negras e a relação que isso tem com a política e o poder. Então, essa ideia da visibilidade também interessante. Ela prefaciou, vocês estão lembrados, o livro da Angela Davis, né? No Brasil. E ela é uma das curadoras, né, da mostra, atualmente, Carolina Maria de Jesus, no Brasil para os Brasileiros, no Instituto Moreira Salles. Né? Essa mostra ela diz que busca reforçar, a gente citou essa frase na semana passada, né, busca reforçar, né, a importância do legado, né, da Carolina como intérprete do Brasil. Né? O Márcio falou sobre esse conceito de intérprete do Brasil. Então, a tese da Raquel Barreto é que a gente tem que considerar a Carolina de Jesus como uma intérprete do Brasil. Né? Aqui embaixo tem a Vilma Neres, que é fotógrafa, ela faz uma pesquisa sobre as condições de atuação também de fotógrafos negros e fotógrafas negras contemporâneos, e ela trabalha muito com o tema da autorrepresentação dos fotógrafos. Autorrepresentação, quer dizer, os fotógrafos se representando. Né? E aqui, esse professor antropólogo da UF, o Júlio César Tavares, que é um intelectual de primeira monta, cara excelente, eu não conhecia ele. Ele é especialista... Eu gostei muito do que ele falou. Muito bom, muito, né? Muito bom. Muito bom. Ele é especialista em diáspora africana no Brasil, nos Estados Unidos, né? Diáspora, né? Vocês lembram qual é o sentido de diáspora? A gente trabalhou etimologia. Fala, a Isa fez assim. O que é diáspora? É saída, né? É uma... sair do lugar. Espalhar? Exatamente, se espalhar, né? Dia em grego através é uma palavra diaspeiro, né? Dia através, né? Esporar, a gente até falou de esporo, né? Os esporos da samambaia que levam, né? A semente, né? A semente. Semeiam. E aí é interessante também a ideia de semear, tem sêmen, né? Então a diáspora, a gente pensou isso, não é só uma dispersão, não é só espalhar, é espalhar para semear. Para semear. É interessante essa ambiguidade da palavra diáspora, né? Não é só fazer raiz, né? De certa forma. Criar raiz. Se espalhar para disseminar. Para disseminar, então. Criar. E é interessante que essa semana a gente estava conversando com o Márcio, eu falei, será que não é daí que vem spray, a palavra spray? E é exatamente daí. Spray. Interessante, olha esse radical e esporar, porque spray é aquilo que espalha. Né? E hoje a etimologia de spray, e é isso aí mesmo, é o que espalha. Então, vou mostrar a capa do livro que o Júlio César escreveu com o Januário, essa aqui, olha que beleza, Diásporas Africanas na América do Sul. Né? Eu tinha falado para vocês que o Januário, né? ele fotografa, né? Ele é um fotógrafo de afrodescendentes, né? Não só no Brasil, né? Tem Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela. E aqui tem o Júlio César Tavares, né? Esse antropólogo. Então, um livro bacanérrimo. É interessante o que ele fala do Januário, a questão da luz. Isso. A luz da foto e no negro, e do negro na foto, né? Muito interessante. Eu achei aquilo maravilhoso. Muito também gostei muito. O Júlio César também colaborou com o Januário em outra publicação, que é essa aqui, 25 anos do movimento negro no Brasil. O movimento negro, né, foi fundado em 1980 no Brasil, né?
e aqui estavam em 2005, quer dizer, 25 anos, né? Em parceria. Muito bem. Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque nessa live, que é uma live que eu recomendo a vocês assistirem, maravilhosa, a mediadora foi Raquel Rezende, muito boa também. Ela é pesquisadora e curadora do Instituto Moreira Salles também, na área de fotografia, né? Muito boa ela. E, assim, todos eles falaram, né, da importância da obra dos fotógrafos negros para a história do movimento negro unificado, né, que foi fundado em 1980, e, de forma mais abrangente, né, da importância desse trabalho, desses fotógrafos negros, para a reconstrução, para a reescrita de uma nova história brasileira. Uma história mais crítica, uma história inclusiva, a história da memória, para falar a história de verdade, né? A história de verdade. Não é? E aí eu quero voltar, né, à frase que eu coloquei para abrir o nosso encontro, né? Existe uma história do negro sem o Brasil, o que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Trabalhou muito esse tema com a Lélia, eles eram muito unidos, os dois, né, intelectualmente, né? E, para a gente, essa frase... Eram compadres, né, Cláudio? Eram compadres, isso mesmo. Eles eram compadres, é. E assim, nós temos muita familiaridade com essa ideia, né, de que o que não existe é uma história do Brasil sem o negro, porque o negro é o S1 da cultura brasileira. Não vamos esquecer disso, é o significante mestre da cultura brasileira, né? Foi a mãe preta que pariu essa doideira que é a cultura brasileira, né? E o racismo é a neurose cultural, né? Trabalhou muito todos esses temas aí, né? Então, eu volto àquela minha tese inicial, do início do nosso encontro, né, de que não há consciência sem imagem, né? Não é possível haver consciência negra sem imagem negra, porque a gente fala muito assim, consciência negra e tal, mas é importante a gente pensar que uma coisa não está dissociada da outra. É isso que eu falo. Por exemplo, a gente não tem consciência do negro como fotógrafo. A gente não tem a imagem do negro fazendo fotografia. O Lázaro Roberto, baiano, de Salvador, ele disse que várias vezes, quando ele está andando com a câmera na mão, na rua, e como ele tem cabelo rastafari, as pessoas olham para ele e acham que ele é gringo, né? Não acham que ele é turista. Nunca pensam que ele é um fotógrafo, que ele está fazendo um trabalho, né? Eu achei interessante, isso ele falou. Eu fiquei pensando também, não se tem consciência do negro como sujeito fotografado. Isso, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Quando eu falo sujeito fotografado, eu estou falando do retrato. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque, historicamente, as fotos do negro, de negro, são fotos de escravizados, né? Historicamente, são fotos de escravizados feitas por quem? Por brancos. Nós temos excelentes, maravilhosos fotógrafos brasileiros, tem aquele alemão maravilhoso, né? Como é que é o nome dele? Alberto Schenkel, né? Que fez fotos incríveis, né? dos escravizados brasileiros, mas sempre com o olhar do colonizador. Qual é o olhar do colonizador? Ele olha para o negro, né? Não como um sujeito, ele olha para o negro como um objeto. O olhar do colonizador nega ao negro, ao indivíduo de pele negra, preta, ele nega esse estatuto de sujeito. Né? Essa foto foi desse Alberto Henschel, né? Sempre retratando o negro numa posição de subalternidade, como um objeto, não como um sujeito. Aqui o que está sendo
valorizado é a menininha. Assim é sujeito. A mucama é um burro de carga. É um dogzinho, como diria o Debré, né? Ou então se retrata como nessa tela linda do Lucílio de Albuquerque, que a gente já mostrou na Casa Vitral, né? A Mãe Preta, né? Sempre 1912, está no Museu de Belas Artes da Bahia, né? Quando a gente for à Bahia, tem que... Vamos lá ver esse quadro de perto. Mas é de novo o objeto, né? É a Mãe Preta. Exatamente. A Mãe Preta amamentando o branco, né? Amamentando o branco. Ela tem uma função ali. Ela não está sendo retratada como sujeito. Não. Ela está sendo retratada como aquela que dá o leite para o sujeito, que é a criança branca. Né? Ou então, né, vamos lembrar daquela dupla prestação de serviços, né, da mucama. Ela é a ama de leite, mas ela também é o quê? Ela é o objeto sexual. É a amásia. Né? Então, assim, isso deu o quê? A mulata, a profissão mulata, como diz a Lélia Gonzalez. Né? Então, de novo, sempre o corpo, né, colocado na posição de um objeto. Né? E essa foto magnífica, né, essa propaganda incrível, né? Eu adoro muito ilustrativo do que a gente está falando. Né? As bundas, né, que é o objeto parcial por excelência da cultura brasileira, segundo a Lélia Gonzalez, né? A bunda. Então, eu estava falando aqui que o retrato, diferentemente disso tudo que a gente está falando, o retrato ele revela o quê? A Isa estava falando da luz, né, Isa? Sim. A luz do sujeito, a luz da subjetividade, né? Não só a luz física, mas a luz interior, vamos dizer assim, né? A luz da subjetividade. Está na expressão, né? Ele pega na expressão. Né? Então, Januário, olha que diferente essa foto. Né? Januário Garcia. E uma das mais bonitas para mim é essa, das fotos que eu vi dele. Assim, essa foto é belíssima. Bem representativa. Onde se está buscando é justamente, né, captar, né, toda a subjetividade dessa pessoa negra. E o retrato também no sentido do autorretrato. Olha ele aí. Olha, né? Que bonita essa foto. Exatamente, se colocando não como aquele, né, não como um objeto, mas um cara bacanérrimo, bonito, alegre, luminoso, estiloso, né? E aqui também um quadro que está na amostra do Instituto Moreira Salles com a nossa Carolina, né? Vocês veem um retrato, né? Bem diferente daquele estereótipo, né? Da Carolina. Aqui a imagem está um pouco não está muito focada, mas a gente vê a Carolina assim, muito bem vestida, né? Com um papel na mão, né? Emoldurada, né? Como uma obra de arte, né? Um quadro. Né? Um detalhe bacana que a gente aprendeu hoje é que a exposição do Instituto Moreira Salles ela é toda em tons de vermelho, porque era a cor predileta da Carolina, né? do vestido vermelho. Né? Então, toda a exposição é nesse tom, as paredes são no tom de vermelho. Então, o retrato é diferente da foto. Né? Ele tem essa característica, porque ele coloca em valor, né, o sujeito. Muito diferente desse estereótipo, né, da favelada, por exemplo, né, do lenço na cabeça. A gente comentou muito isso aqui, né, que foi uma espécie de selo da mercadoria da indústria cultural, né, do quarto de despejo, né, Carolina sempre na favela, de lenço no cabelo, muito diferente, né, dessa Carolina aqui. Toda enfeitadinha. Né, dessa imagem, né,
falando assim, a imagem, não há consciência sem a imagem. Se você não tem essa imagem, você não tem a consciência da negra escritora. Você só tem a consciência da negra subalterna, favelada. Ou como essa aqui também, que a gente já visualizou no encontro passado. E aí fica fácil entender por que a imagem que se popularizou dela é a favelada de lenço na cabeça, né? Exatamente. A favela, porque não é vontade da elite mostrar a Carolina de outro jeito. Uma negra pode até escrever, né? Uma negra favelada pode até escrever, mas ela tem que estar naquele contexto ali. Ela não tem que se meter a escrever sobre assuntos universais, né? Ela pode escrever sobre a favela, só. Uma negra favelada pode escrever, mas não pode se tornar escritora. Exatamente. E agora me lembrei de uma frase que eu ouvi essa semana também, que me tocou muito, da Sueli Carneiro, a gente vai falar daqui a pouquinho nela. Eu coloquei até lá no grupo, eu achei a frase muito forte. Ela fala assim, que o racismo é uma ideologia que foi produzida por elites intelectuais e foi consenso entre as elites intelectuais. Olha que coisa forte para a gente pensar, né? Que o racismo foi produzido pelas elites e ele foi um consenso entre as elites. É isso que o Márcio está falando, né? Tudo bem, a elite considerar, ela é uma favelada que escreve, ela pode escrever sobre a favela, ela conhece a favela como ninguém, mas daí ela partir, né, para o âmbito mais universal, e falar do humano, todas as suas facetas, aí já é uma outra história, né? Então, aqui, muito diferente disso, né? A Lélia Gonzalez, a nossa escritora, né? Luminosa, radiante, estilosa, ou a nossa Angela Davis, né? A Pantera, né? Que desafiou o império, a número 1 do Império Americano, né? Inimiga número 1 do FBI. Ou então, a favelada de lenço no cabelo muito diferente dessa aqui, né? Muito ciosa da sua origem, da sua diáspora, consciente da sua diáspora, ou então dessa aqui, né, nossa escritora, que se coloca como, ao mesmo tempo, como intelectual e como também uma mulher fálica, uma mulher desejante, uma mulher como um objeto, não um objeto de desejo para o olhar, mas aquela que deseja, né, como sujeito desejante, né? A gente falou um pouco sobre isso em relação a Carolina de Jesus, né, que se coloca também como um sujeito desejante. Nosso Abdias, também, né, assim, escritor, né? A importância da imagem para a consciência. E agora o nosso imortal, né? Essa linda, esse desenho do Nando Mota, maravilhoso, né? Então, é isso que faz a gente... Linda, vocês repararam as notas musicais, né? Fazendo notas no fardão dele. Né? E o Jandro também, até a Miriam que colocou no grupo para a gente, né? Essa capa do disco do Gil é uma capa antiga, né, Miriam? Acho que é anos 79, 69. Né? Já afirmando isso, né? Esse lugar, né? Esse lugar de honra na cultura brasileira.
Muito bonito. Januário, tudo isso para chegar nessa ideia, né? Que o Januário ele dizia o seguinte, essa frase é muito, muito forte, ele diz assim, na minha geração, ninguém vai poder falar que o negro não tem memória, porque vai ter. Eu vou fazer essa memória. E eu achei interessante a gente fazer um paralelo entre essa frase e a própria... Isso tudo que a gente tem falado de Carolina, né? Porque Carolina, ela tinha... Quando ela diz assim, não, agora eu tenho que escrever. Ela tinha intuitivamente a ideia de que ela tinha que registrar a memória negra, a memória dos avós, do avô, dos antepassados, dessa cultura negra. Ela não era um dejeto, ela tinha que registrar isso, ela tinha que se fazer sujeito da história. Né? Então, eu acho que essa ideia do Januário, né? de eu vou fazer essa memória. Ninguém vai poder dizer que não tem, porque eu vou fazer, eu vou registrar isso. Porque essa falta de memória, essa falta de imagem, essa invisibilidade, né, do negro, que felizmente está sendo... Está desaparecendo, porque o negro está aparecendo cada vez mais, né? E isso é inevitável. Não tem a memória vai... Pode tentar apagar, mas ela vai aparecer pelas mancadas da consciência, nem que seja por isso. Né? Essa invisibilidade do negro, ela também vai se traduzir no campo do conhecimento. Nós já comentamos isso aqui. Né? Eu lecionei 6 anos na UERJ, eu nunca ouvi citar o nome da Lélia Gonzalez. Ninguém, eu nunca ouvido falar. Né? Eu nunca tinha ouvido falar também. Né? E a Lélia Gonzalez estudou na UERJ, ela fez a carreira, né? A sua... Enfim, e outros, né? Escritores negros, pensadores negros, sociólogos negros. A gente começou a estudar isso muito recentemente. Né? E, felizmente, esse movimento, a Miriam colocou aqui, isso não tem volta. Não tem volta. Claro que não tem volta. Nós somos um país negro, somos um país negro. Né? E eles estão se organizando bem, né? Eu acho. Estamos nos organizando bem, vamos continuar. Muito bem. É muito interessante observar essa organização deles. Tudo, das mulheres, de escritores, fotógrafos, né? Agora. Exatamente. É muito interessante. Estão fazendo a história deles. Isso. Que é a nossa história. Exatamente. É a nossa história. Essa daí, não. A nossa era toda estrupiada. É a nossa história, a verdadeira história. A história é aquilo que o Januário fala. Né? Tem história do negro sem o Brasil, mas não tem história do Brasil sem o negro. Então, se a gente é brasileiro, nós somos... A nossa história é negra. Né? Claro. Então, essa invisibilidade... a Miriam está colocando, eu a conheci na PUC, mas a UERJ já tinha ficado para trás, né? Ela falou, a Miriam. Então, essa invisibilidade ela vai se traduzir no campo do conhecimento também, né? No campo da ciência, no sentido da episteme, né? No sentido amplo da palavra ciência. Né? E a Sueli Carneiro, que nós falamos dela daqui a pouco, né? E ela tem um conceito muito bacana de epistemicídio. Epistemicídio. Vamos ouvi-la. Pelo menos no que diz respeito à diversidade humana, a ciência ela tem sido perversa em muitos momentos. Nós produzimos uma forma de ciência, uma forma de civilização e não foi capaz de coexistir, digamos, harmonicamente com diferentes outras civilizações produzidas pela humanidade. E muitas vezes reduz-se
essas pessoas a condição de fonte primária de pesquisa, informantes do conhecimento, mas não reconhece a autoridade da FARA, dos portadores desses saberes. Então, o epistemicídio são todas essas práticas que negam, ou que nos nega, ou que nos expropria da condição de sujeitos de conhecimento, de produtores de cultura, de conhecimento, de ciência. Todo esse procedimento de negar ao outro como sujeito cognoscente produziu uma redução do horizonte de conhecimento possível para a humanidade. A prática concreta é essa. São os saberes sepultados, o que nos coloca o desafio de, bom, muito bem, isso é o que nós temos sido muito eficientes para discriminar, excluir, causar esse tipo de dano a seres humanos. Se nós somos capazes de fazer isso para obter esse efeito, a gente deve ser capaz também de consertar esse tipo de coisa. Quer dizer, Mandela dizia, ninguém nasce odiando, nós aprendemos a odiar outros seres humanos. Mas se a gente aprende a odiar, a gente também pode ser capaz de inverter isso e sermos capazes de ensinar a acolher, aceitar e nos regozijar com a diversidade humana. Muito bom. Aprender a nos regozijar com a diversidade humana. Beleza de fala, né? Então, eu me lembrei da neguinha atrevida, da Lélia, né? Porque o epistemicídio, né, é isso, né? Essa prática que tenta... você até aceita que aquela pessoa seja informante, né? Você até aceita que ela fale alguma coisa, que ela dê uma pista, que ela produza algum material para estudo, mas você não dá a ela lugar de fala. Você não dá a ela, você não autoriza ela, né? Você não reconhece ela como sujeito produtor do próprio conhecimento, né? E isso, a Sueli Carneiro nota muito bem, isso reduz, isso só faz reduzir o campo da ciência, né? Porque vai ter um saber que é muito enviesado, né? Vai ter um olhar muito num só viés. Sobre esse assunto, hoje eu estava vendo quais são os assuntos que vão ser tratados na Flip desse ano, né? Eu até compartilhei lá na Casa Vitral, e vai ter uma mesa com um pensador, líder indígena, que criou eu não sei se é uma escola, um local em Manaus de estudo e disseminação de práticas de medicina indígena. Eu achei super interessante, tem tudo a ver com isso que o Cláudio está falando, porque se fala muito em ir lá, né, na floresta para tentar aprender como que os índios usam alguma planta e tal, mas eles apresentando, né, é uma outra coisa. Claro, ótimo. Bom. Então, é isso aí, esse conceito muito bacana de epistemicídio, né? São essas práticas que negam, né, a condição para os indígenas, para os negros, de produtores de conhecimento, né? E esse procedimento de negar ao outro, né, esse lugar, né, vai reduzir naturalmente o horizonte do conhecimento. Claro que reduz. Por isso que a Conceição Evaristo fala, né, que parte da elite brasileira é burra, porque ela não entende que a diversidade é fonte de riqueza. A diversidade a gente só tem a ganhar com a diversidade. Se a gente abrir a cabeça da gente para isso, nossa, a vida da gente vai ser muito mais fecunda, muito mais rica, né? E é legal quando ela fala isso, eu achei muito bonito, né? Se a gente é capaz de fazer isso, ou seja, excluir os outros, né?
a gente também deve ser capaz de consertar esse tipo de coisa. Aí ela cita o Mandela, né? Ninguém nasce odiando. Ninguém nasce odiando. E o interessante, né, que Aprende a odiar. Fala. Que hoje eu assisti um trecho de uma entrevista com o Lula, né? E ele cita também nessa linha, né? Não, se o cara nasce do bem, se ele aprende o mal, então vamos tentar ensinar o bem, né? Então todos Exatamente. Todo mundo aí e é um negócio assim que às vezes, né, até meu filho fica assim, mas você acompanha essas coisas do Lula o tempo todo? Prazer de ouvir, de ver, eu acho o máximo, e ele tem que aproveitar enquanto ele está vivo, porque em breve ele não vai estar mais. Então, até falando o seguinte, ele tem que estar aí para dar ele não vai ser como era antes, mas vai dar uma arranjada para os novos surgirem, mas é ele ser. Aí Bom, assisto. Também, achei ótimo. Isso é um privilégio, né? Então é isso. E no final das contas, né, assim, quando o Krenak fala, né, que a vida é fruição, né, eu acho que essa frase a gente tem que perceber ela na sua dimensão ampla, né? Não é fruição de ter prazerezinhos aqui e ali, claro que isso também é importante, mas é fruição da diversidade, sabe? A gente se abrir para o novo, para o diferente, para o que não é, que a gente não conhece, entendeu? Ouvir, praticar o ouvir, né? Ouvir o que as pessoas têm a dizer, essas pessoas que têm, né, que vêm, né? Deixar a neguinha lá pegar o microfone, né? A neguinha atrevida, deixar ela se atrever e ouvir o que ela tem para dizer. É isso mesmo. Deixar de ser epistemicida, né? Eu acho que ser humilde, né? Acho que a palavra é essa, assim, se colocar na posição do sei que nada sei, né? Do Sócrates, né? Acho que o sei que nada sei é o antídoto para o epistemicídio, né? Faz a gente ter humildade para se abrir para o que a gente não sabe, o que o Márcio falou, né? Os indígenas têm muito, aliás, são eles que têm que ensinar sobre a floresta para a gente, não a gente ficar achando que a gente pode saber mais do que eles. A Eliane Brum fala disso, eu acho até que ela vai estar nessa... né, Márcio? Márcio falou isso. Então, é isso aí, parar com esse olhar neocolonialista, né, que sempre fica olhando para o nativo como se ele não, ou para o favelado, ou para o cara da periferia como se ele fosse menos, como se ele não soubesse nada, entendeu? Todo mundo tem um saber, né? Todo mundo tem um saber. Então é isso. Bom, nós teremos essa Sueli Carneiro também. Grande Sueli Carneiro, e nós teremos, né, duas manifestações no sábado, né, às 9h no monumento, no busto do Zumbi, na Presidente Vargas, né, e teremos uma no dia 20 agora, da Consciência Negra, e teremos uma em Madureira, no viaduto de Madureira, à 13h, né, serão duas manifestações. E é isso aí. Bom, agora vamos... Deixa você falar alguma coisa? Quero só falar que esse poema que a gente vai ouvir foi uma indicação da Gláucia. Eu não conhecia a Luciene, e a Gláucia indicou lá no Instagram da Casa Vitral. Aí eu encontrei ela aqui. Vamos ouvi-la. Boa tarde. Eu ouvi recentemente que eu sou geração tombamento. Preta, pobre, consciente, que carrega esteticamente a cura para o próprio tormento. Meu tormento não nasceu comigo
E eu me lembro de senti-lo bem no colégio, dos meninos que me revelaram que amor próprio era privilégio. Meu amor próprio foi construído, demorei, mas aprendi, e aos 18 concluído. Meu padrão não é daqui. E quis lançar aos 4 ventos, pendurar uma faixa amarela. Quando eu vi uma pretinha triste, eu escrevi e dizia para ela que tudo nela é de se amar. Tudo. O modo como os músculos dos braços protuberam. A pele que contorna a carne do rosto, iluminando e escurecendo onde quer. Tudo. O cabelo que trava os dedos na hora de acarinhar, que é como se dissesse: se eu te permite tocar tão profundo, então pode permanecer entre os meus fios. A forma como enfrenta a vida, tudo nela é de se amar. A pele preta já vem do ventre, tatuada inteira de história, que é a memória ancestral retratada na forma do nariz, na forma como lida, como fala, como luta e como cala, porque luta até no silêncio dos lábios, mordíveis, mastigando qualquer coisa, quando repara e se envergonha, o sorriso que contrasta, o tanto de amor que ela já sabe que vai precisar ensinar aos seus filhos, ela já guarda em cada maçã do rosto. Tudo nela é de se amar. É que se considerar que esse fio forte surgiu de dentro da cabeça dela, deve-se supor que o que há dentro dela não é fraqueza. E que se aparenta fraqueza é porque ainda não lhe oportunizaram a reconciliação consigo, porque a sua natureza é de ser forte. Quando os olhos vão ao espelho e, diferente dos olhos dos outros, os seus enxergam a força da raiz, ela encontra a liberdade de se amar. E nisso há tanta beleza. A descoberta de si, depois de crescida, energiza o corpo que urge em recuperar o tempo perdido de se amar. E aí descobre, finalmente, antes tarde do que nunca, que tudo nela é de se amar. E aí, naquele Enem, caiu Beauvoir, Simone de Beauvoir. Pudera. Eu, no 9º período de Direito, não sabia quem era. E eu tentava curar esse vazio de formação acadêmica ou tentava curar as minhas pretas da falta de amor epidêmica. Mas, além de preta ser burra, não, vamos correr atrás, porque mulher tem que ser inteligente. E mulher preta, muito mais. Mas a gente abre um livro de história, nada ali satisfaz. Não tem nenhum livro que diz que para uma preta estudar feminismo pode ser uma tarefa infeliz. Porque enquanto as brancas lutavam sem medo pelo direito de trabalhar por elas, nossas bisas acordavam cedo e passavam as roupas delas, cozinhavam as comidas delas, ilustravam os móveis delas e cuidavam das crianças delas. No feminismo acadêmico, um mar de ondas me levou, a sufragista veio firme, mas a minha bisavó não votou. E até hoje eu me confundo tentando entender a treta. Não votou porque era mulher ou não votou porque era preta? Na academia ou fora dela, que ao menos tenhamos sorte, porque todas sonhamos um tempo em que não tenhamos que ser tão fortes. Há 3 anos atrás, o mercado olhava para ela e dizia: olha, lamentamos, base para você não fabricamos, pó para você nós não inventamos, no entanto, lamentamos muito, decepcionar não é o intuito, põe lá seu aplique, faz lá a sua trança, porque o nosso produto, a sua beleza não alcança. Talvez algum dia, nesses critérios, alguém mexa, mas, por enquanto, passa aí seu batom velho na bochecha. A Natura, a Avon ou qualquer outro serviço análogo, obviamente, não trazia você no catálogo. E se tinha umazinha lá, nossa, agradeça, porque te representamos. Mas se achou pouco, não se esqueça, lamentamos. Existe uma distância enorme entre o lamento e a atitude, porque é inocente, mas maldoso o discurso que ilude e diz: a pele dela já é tão boa que não precisa de maquiagem. Caramba! Há milhas entre a vontade de mudar alguma coisa e essa bobagem. Porque enquanto essa fala apenas admira o abismo, o meu orgulho estético semeia, porque não dá para enfrentar o racismo enquanto você ainda se odeia. E semeia de verdade para colher no final. Que como eu explico a minha alegria em ver uma preta num comercial? Como eu explico a minha alegria em ver uma base no tom ideal, um esmalte nude real? Como eu explico a sutileza e a amplitude dessa demanda? Porque eu quero que tudo mude, mas a curtos passos tudo anda. E calhou de eu ter consciência disso tudo agora,
Nesse tempo, olha a responsabilidade, era a única preta da turma, é federal, a universidade, ou seja, tudo que aprender aí, trate de devolver à sociedade. É só olhar essa festa VIP, que são as federais, que se tivesse mais preto aqui, ia parecer que tem preto demais. E de palestra em palestra, precisam ser lembrados que o racismo existe, e aí ficam todos chocados, porque o racismo é o crime perfeito que só a vítima vê. E quando se vê insatisfeito e não guarda mais para si, vira ele o próprio suspeito, acusado de mimimi. E a gente se sente meio otário por ter feito barulho. Retirar a negritude do armário ainda é visto como esbulho. E a gente ajunta adversário porque vive com orgulho. O bagulho é louco e é necessário ser mais louco que o bagulho. Porque vem chegando o dia 20, o dia da consciência de que radical é o militante cansado de ter paciência. Mas a gente tenta, porque na prática o método aperfeiçoa. A gente vem falar rimando para ver se não magoa. Mas se vocês ainda estão escutando, é porque a gente não fala à toa. É emocionante, né? Muito bom. Muito. Também adorei. A Márcia Tiburi tinha colocado, e depois que eu escutei, eu falei, não, vou passar lá para a Casa Vitral, que eu acho que tem tudo a ver. Realmente. Muito bom, Glaucia. Muito bom mesmo. Excelente. Glaucia, obrigado. Qual o nome dela, de novo, por favor? Luciene Nascimento, né? Luciene Nascimento? É isso, Márcio? Tem que ver direitinho. Nossa, que poeta, que militante, que mulher, que lindo. Muito bom. Nossa. E esse vídeo que você o racismo é o crime perfeito que só a vítima tem. Só a vítima sente. É muito. Sem palavras, sem palavras. Então, só diria isso, não há consciência negra sem imagem. Isso. Vamos lá. Viva Zumbi! Viva Zumbi! Vou fazer nosso brinde aqui. Maravilhosa essa poesia, muito obrigado, Glaucia. Não, foi muito... Nossa. E agora, escutando de novo, assim, no outro contexto, realmente as coisas vão ampliando, né? Nossa, cada verso é... A prosódia é linda. Nossa. E ela tem uma força, não? Uhum. Chega meu print também. Muito bom. Assim vai tirar uma foto de todos. Todo mundo. Aí, assim. É rápido aí. E agora eu vou ir. Maravilha, pessoal. Muito bom. Boa noite para todos nós. Boa noite, muito obrigada. Viva Zumbi.